Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta respiratório, atuo na cidade de Curitiba. Aqui a gente atende pacientes tanto de Curitiba, região metropolitana, e realizamos também atendimento online para diversas regiões do Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre o ator Pedro Paulo Rangel e a luta que ele está travando com a doença pulmonar obstrutiva crônica. Para quem não sabe, a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença composta por dois agentes: o enfisema, que é a destruição alveolar, e a bronquite crônica, que é uma inflamação permanente nas vias aéreas. Muitos jornais que estão noticiando a condição do ator dizem que ele tem enfisema, tá? Que, como eu falei, é basicamente a mesma coisa. Alguns pacientes têm uma proporção maior de enfisema, outros pacientes têm uma proporção maior da inflamação. Mas os dois quadros caem na doença pulmonar obstrutiva crônica. As duas situações podem acarretar a situação que o Pedro Paulo Rangel está vivendo no momento. Tá? Uma questão que eu gostaria de colocar é que a realidade do Pedro Paulo Rangel também se deve muito à idade dele. Ele tem 74 anos, já tem uma função pulmonar debilitada, porque a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença difícil, onde leva o paciente a muito sofrimento. Na madrugada de sábado para domingo, ele foi entubado, né? Então, pegaram um tubo, que a gente chama de tubo orotraqueal, introduziram lá na via aérea dele e conectaram um ventilador mecânico nesse tubo, e ele está respirando com a ajuda desse respirador. Por que que isso acontece? Já falei no primeiro vídeo, isso acontece pelo que a gente chama de falência do músculo respiratório. Mas assim, a falência é uma debilidade muito alta que o músculo respiratório chega. O Pedro Paulo Rangel chegou nessa situação, ele está precisando desses cuidados. A partir do momento que o paciente entra em ventilação mecânica, ele fica no mínimo 48 horas na ventilação mecânica. E o que aconteceu de muito bom, muito gratificante no caso dele? Ele já apresentou essa melhora na segunda-feira. Porém, o informativo médico, o boletim médico, não quantifica essa melhora, mas ele aponta que o ator teve melhora, então ele está tendo uma resposta ao tratamento, com certeza é uma resposta boa, mas ele requer cuidados. Agora, por que requer cuidados? Como eu falei, doença pulmonar obstrutiva crônica não é uma doença fácil. O paciente que tem essa doença sabe muito bem como é o sofrimento. E nós temos a figura do Pedro Paulo Rangel, que era uma pessoa que trabalhava até esses dias. Ele estava trabalhando. Então ele resistiu muito à doença. Chegou nessa situação, o músculo dele enfraqueceu. Agora não se sabe o tanto que ele melhorou. Mas houve a melhora. O importante é que houve a melhora. Agora, como que procede essa melhora? Como se procede? Como que eles estão avaliando essa melhora lá dentro do hospital que ele está internado? Existe um exame muito importante onde os profissionais médicos, a equipe médica avalia essa melhora, que é um exame que a gente chama de gasometria arterial. Nas situações de uma fraqueza muito grande, a ponto de se depender de um ventilador mecânico para respirar, começa a ter um acúmulo maior de CO2 no sangue do paciente. CO2 é gás carbônico. A gente fala que o paciente com DPOC ele tem o sangue muito ácido. Por quê? Porque acumulou uma quantidade maior de gás carbônico nesse sangue. Isso a gente chama de acidose respiratória. Existe a acidose respiratória e a acidose metabólica. A acidose metabólica ela se deve a alguma alteração renal. No caso do Pedro Paulo Rangel, no momento, essa acidose é uma acidose respiratória. E isso se deve a essa dificuldade de troca gasosa que ele passou. Então, provavelmente a equipe médica está avaliando essa melhora porque está tendo evolução nessa gasometria, ou seja,
A quantidade de CO2 no sangue dele está diminuindo. Se está diminuindo, é porque o músculo respiratório dele está ficando melhor. Nesse contexto, vai ser questão de alguns dias para eles irem evoluindo no desmame do ventilador mecânico e de nós termos o ator isento do uso do ventilador. Outro exame que com certeza estão fazendo diariamente na unidade de terapia intensiva é a radiografia de tórax, onde eles analisam, veem a imagem do pulmão e entendem visualmente a complexidade do pulmão. Mas o grande diferencial para a gente poder entender essa melhora é a gasometria arterial. Em cima dessa unidade, quer dizer, não só em cima dessa questão do CO2, em cima também de outros parâmetros que a gasometria arterial traz. O que eu acho relevante ressaltar, principalmente se você é familiar de alguém que tenha DPOC, o aumento do CO2 no sangue ele é comum para qualquer paciente com DPOC. Então, de um modo geral, a gente não consegue fazer com que o paciente com DPOC tenha uma gasometria normal. Porém, o excesso cada vez maior é nocivo e como você pode observar esse excesso? Um aumento de sonolência por parte do paciente. Provavelmente o Pedro Paulo Rangel, antes de ser internado, ele estava passando por esse processo de um aumento de sonolência. Então ele segue internado, diferente do que alguns vídeos estão anunciando aí no YouTube, ele está vivo ainda, está tendo melhora, apesar de ser um quadro que requer cuidados. E provavelmente já desde ontem de manhã, eles estão trabalhando para fazer a retirada do ator do ventilador mecânico. O que acontece? Se isso não for feito em um prazo de 7 a 14 dias, aí o paciente evolui para uma traqueostomia. Então vai um profissional médico, um cirurgião torácico, vai fazer uma incisão mais ou menos aqui nessa região da garganta do paciente e vai fazer um furo, vai colocar uma cânula, essa cânula vai até a traqueia e vai ser conectado o ventilador mecânico aqui. Por que isso? Porque a partir de um tempo começa a ter um risco grande de lesão nas cordas vocais. Por isso, da necessidade de se fazer essa traqueostomia depois de um tempo. Já vi pessoas, eu estou fora dos hospitais há um bom tempo, mas já vi essa estimativa de prazo, de 7 a 14 dias. A partir do 7º dia, os profissionais já começam a pensar na possibilidade de se fazer uma traqueostomia no paciente. Ah, mas isso é grave? Não, não é grave. Tá? Eu acho que fazer uma traqueostomia, desde que tenha a avaliação do profissional médico, é sempre válida e é sempre pensando em uma qualidade de vida ou uma qualidade no tratamento para o paciente. A única questão é que daí o manejo pós a extubação, pós a saída da ventilação mecânica, passa a ter alguns cuidados que vão fazer parte de equipe multidisciplinar para evoluir para a retirada dessa traqueostomia. Mas é possível um paciente ser traqueostomizado e evoluir para a retirada dessa traqueostomia e passar a respirar normalmente. Um grande diferencial pro desmame do ventilador mecânico e também da traqueostomia é esse aparelho aqui, o Power Breath Plus Magic. Os pacientes têm uma resposta muito boa, né? Para essa retirada, para esse desmame. Fora o uso desse aparelho, existem vários outros recursos que a gente pode trabalhar com o paciente para que ele não seja um traqueostomizado definitivamente ou também para que ele não vive ventilação mecânica definitivamente. Tá? Que com certeza é o que o pessoal do hospital já está colocando em prática ou estão analisando possibilidades aí, caso ele venha a ser traqueostomizado. Né? Nem sei se vai ainda. Eu estou fazendo esses comentários em cima do que eu sei, em cima da minha vivência na profissão. Mas a situação dele é mais ou menos essa. Tá? Requer cuidados, tá tendo melhora sim e segue vivo na luta, como vários outros pacientes com DPOC no dia a dia estão batalhando pela sua qualidade de vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Que eu acho interessante esses comentários da vivência
desse ator com a saúde dele. Acho interessante porque, principalmente pelo fato que a doença pulmonar obstrutiva crônica ela tende a crescer no Brasil. E são muitos os brasileiros que sofrem com a doença. Então acredito que toda informação passada acerca dessa doença é sempre válida. E assim, sou um profissional que está há 12 anos no mercado, então acredito que eu tenho uma certa credibilidade para passar essa informação para vocês. Diferente do que algumas pessoas estão falando, estão anunciando até mesmo a morte do ator. Não é bem assim. Tá certo? Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês no vídeo de hoje. Amanhã vai ter vídeo novo. Tá tendo novidades sobre o Pedro Paulo Rangel. Eu vou trazer informações sobre ele. Se não, acompanhe aí que vai ter bastante conteúdo interessante. Caso você não é um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, mas tem alguma vivência de alguma outra doença na sua família, manda sugestão de vídeo pra gente, tá? Eu falo mais sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, por quê? Porque é uma doença que acomete muito o brasileiro. A maioria dos meus espectadores tem essa doença, mas assim, tem muitas outras pessoas que precisam ser atendidas a nível de informação, a nível de aprendizado da sua doença, até mesmo para os cuidados com a sua saúde. Então, é só questão de você sugerir os temas para mim, que com certeza eu vou ter o maior prazer de preparar vídeos em cima do tema que você sugerir, tá certo? Deixa aí o seu comentário aí Deixa aí o seu parecer nos comentários, traz a sua opinião aí sobre o contexto geral, tanto da doença quanto do ator Pedro Paulo Rangel, qualquer outra dúvida que você tiver, tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!